144 parlamentares votaram para manter os vetos de Lula e 5 se abstiveram. Entre os senadores, o placar foi de 49-24. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Frente Corretora de Câmbio S.A., que tem sede em São Paulo. Segundo a autoridade monetária, a decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição e pelas violações das normas legais e regulamentares da atividade. Segundo o Banco Central, a corretora tem baixa representatividade no sistema financeiro nacional. Em 2025, a empresa ocupava a posição 78 no ranking de câmbio do Banco Central. Os interessados em participar gratuitamente do Exame Nacional do Ensino Médio 2026 têm até o fim da noite de hoje para pedir a isenção da taxa de inscrição. O prazo terminaria em 24 de abril, mas foi ampliado em uma semana. A solicitação deve ser feita pela página do participante. O candidato que não compareceu ao Enem em 2025 deve justificar a ausência para solicitar a isenção. O secretário-geral da ONU alertou para o agravamento das consequências econômicas do fechamento do Estreito de Hormuz devido à guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Segundo o representante, o fechamento da rota marítima está asfixiando a economia mundial. O governo de Donald Trump bloqueou os portos iranianos no início de abril em resposta ao fechamento de Hormuz imposto por Teherã. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia também na internet. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Com Antônio Lupi. Antônio Lupi. Ah, mas é claro que é comigo, né? 30 de abril, uma quinta-feira com cara de sexta. E hoje o Arena tá daquele jeito, porque o homem trouxe o violão. Nós estamos um bacalhau hoje, sem cabeça, né? Aí... Não. É verdade. Zé Neves hoje trouxe a viola. Aqui e é do Pio. O violão do Pio? É o violão do Pio. Vai, uma música, vai, agora, rapidinho. Qualquer uma, vai. Eu vou naquela que nem tava tocando. Não, aquela deixa pro finalzinho, vai depois, vai. Então eu vou tocar uma que eu gosto muito. Então vai, um sertanejo, vai. Um sertanejo? Vai. Deixa eu fechar um sertanejo aqui, ó. Quer que eu cumprimente a galera depois? Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça. O programa de esporte da CBN já foi bom. Será que um dia... Hoje o negócio vai ser difícil aqui. Em um quarto de hotel. Agora vai lembrando. Loucamente apaixonado. Aí vai emendando uma na outra. Eu estou Parece final de churrasco, sabe? É esse jeito aí. É desse jeitinho. Aqui, ó. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Hoje tem. Olha só. Se fosse com o Eliel Almeida, eu acho que não teria nada disso. Mas enfim. Se o Eliel já quiser mandar mensagem pro RH, porque hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Tome!
Ai, 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 hein? Aí quebrou, não é, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 Eu acho que ai. Não consegue, né? Brincadeira. Ai, 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 ai. E aí, Carlão, tudo bem, meu amigo? Boa Tudo em tarde. ordem, Hoje, graças a Deus. Vamos lá. uma arena diferente, hein? Ah, legal, já fizemos um ensaio interessante. Já lá fizemos um fora. ensaio interessante lá fora, Muito com legal. melodias lindíssimas, né? Lindas, as lágrimas. Brincadeira tem hora. pegou Brincadeira pesado, tem hein? hora. Ah, velho, cara, hoje é dia 30 de abril. É. 30 de abril, Olha a lenda, véspera de onde feriado. está? Ele Olha a tá na lenda. rodoviária, o Chaibe. Não é Não, possível, velho. Fábio Scheib me inventa de ir pra Araraquara Onde que ele pra tá, meu? acompanhar Ituano e Ferroviária. Tá Estamos estourando, aqui, o pô. fundo tá estourando, hein? Se puder virar, ô Scheib. Ele tá na fonte luminosa, Ah, é mas o isso que você quer que mesmo? eu fazer, velho? Se você quiser desligar, Ah, foi pra mim, luminosa. beleza. Porque, assim, é nada lugar Você nenhum. quer? Pelo amor de Deus, cara. Onde você tá, Scheib? E aí, Lupi, beleza, velho? Tem jogão hoje aqui, hein? Nossa, Tem Ituano nossa. e Ferroviária decidindo uma vaga na elite do Espetacular, futebol hein? paulista. Olha aí, rapaz. Daqui a pouquinho, 7 horas da noite, aqui na Fonte Luminosa. Tá fresquinho aqui, viu? Imagina. Tá Ô, Chaibe, tranquilo, tá sem não calor tinha aqui, mais velho. nada pra você fazer hoje mesmo, mais nada. Aí, Peruíbe, aí você Sim, fala, né? cara. O cara vai sair pra correr 4 horas da manhã, mas essa daí é pior. O cara foi para Araraquara, Pô, velho. Araraquara, Não. Chaibe. Pô, Itanhaém Tô pegando com meus fogo, amigos velho. aqui com os companheiros, com os colegas da Rádio Cidade FM de Itu também. Um grande abraço. grande Renato abraço tá aí. ligado aqui também. É, cara. João Ferretti, aqui a galera. Grande Daqui a pouquinho Ferretti. tem jogo. Ano que vem vai ter um desses dois times na elite do futebol paulista, hein, Lupi? Ano que vem, pelo que tudo Gostou? indica, né? Gostei, tá bonito. Ô, Chaibe, que hora que é o jogo, Chaibe? 7 da noite. Mas nem o jogador queria estar aí, Chaibe. Bom, é o seguinte, hein? Hoje é dia 30 Muito calor, de abril, velho. 4h11 da tarde, o Arena tá no ar. Vamos falar muito do empate do Palmeiras ontem contra o Cerro Porteño. Ixi, que empate, hein? Cara, um empatezinho com gosto de derrota, Ah, né? é aquela bola nas costas do Carlos azar, Miguel. né? Que azar, hein, rapaz? E aquilo, será que é azar de time que não, desse ano não vai levar alguma coisa, hein? Sei lá. Tem uma polêmica aí do gramado, das né? Vai querer medidas do ficar outro, velho. gramado. Fica outro, velho. Não, mas e as medidas do Fica gramado, hein, outro aí, Chaibe? cara. Os caras encurtaram o campo? Pois é. Mas quem que tem prova? Curtaram. Tem E ontem prova? teve contusão também, hein? Contusão feia do Arrascaeta, hein, velho? Verdade, hein? Ficou aí também pro Flamengo, hein? Coitado, esse aí eu fiquei com dó. Eu gosto da Arrascaeta. A Arrascaeta é o melhor jogador em atividade do futebol Joga brasileiro. bonito, né? E aí ele vai ficar fora da Copa, cara. O cara para ficar fora da Copa é o grande momento da carreira de um jogador. Será que ele vai ficar de fora da Copa? Ah, mas não vai 100%. Não vai. Eu acho que ele até vai ser convocado e ele vai finalizar a recuperação nos Estados Unidos. É, né? Pode ser. Mas aí vai jogar com aquela Nossa! faixa de kinésio, É. e passa gelol, e passa balsa lumbengue, e passa gelo, e põe bolsa de água quente, Arnica. arnica, canela canela de de velho, cartilagem de tubarão, É tudo vai isso. passando tudo ali pra ficar bom, né? Vai. Vai passando tanto. Ô, Zé Neves, é o seguinte, Oi, hein? amigão. Hoje tem Corinthians, hein? Vai, Corinthians! Hoje tem Corinthians. Aliás, Jefão já deu o recado pro Guarizo, que se o Palmeiras precisar de pontuação, é só pedir pro Corinthians que, ó, tá sobrando. Olha tá aí. sobrando. Olha. É, Guarizão ficou uma onça com Ficou o bravo, Jefão. E o Jefão queria falar pessoalmente. Falei, Jefão, manda no WhatsApp, que é melhor, pra evitar qualquer tipo de problema. Qualquer atrito. Corinthians e Penharol, 9 da noite, na Neoquímica Arena. Coisa boa, hein? O Jogo bom, hein? Penharol, salvo engano, é o maior vencedor de Libertadores da história, não é? Não, é o Independiente da mas Argentina. o Penharol Tá tá ali errado. próximo. Independente, É o 7 Independiente. títulos. E o Penharol, Chaibe, você que manda? Penharol tem 5. Ah, então tá. 5. Ouro Negro. 5. Ouro Negro. É, o o famoso Penharol. amarelo e preto, né? Boca Juniors tem 6. Você lembra da final da 2011, Santos e Penharol? O pau cantou lá no Pacaembu. cantou, né? O Pelé chegando de terno vermelho, a banana na mão e o Nossa. pau cantando. Neymar querendo comemorar. E tinha uma galera que queria brigar. Os uruguaios loucos por conta de uma confusão. Aliás, já chegaram aqui também causando muita Eles fizeram bagunça, um hein? lanche da tarde lá na sede dos Fizeram um aviões. piquenique, né? Fizeram um parece amigo que secreto, né? É, houve uma confraternização. Quem lá. que é maior, o Penharol ou o Nacional? Acho que o hein? Penharol, né? Penharol. Em títulos ou torcidas? será? Eu acho que de É, importância. Penharol é mais popular, né? O Nacional é... Eu acho que o Penharol Penharol, é mais o Penharol popular, é mais né? popular. É mais popular. Penharol é né? mais... Mas é que o Penharol ganhou as É. Libertadores do Penharol foram lá atrás, Lá né? atrás, Aí caiu depois- muito, né? E aí depois o Nacional veio um pouquinho mais Nacional acho que tem 3, né, Chay? pompa. Tem 3. É. Exatamente.
Bom, a gente vai falar Penharol, então muito inclusive, desse ganhou jogo. uma Libertadores do Palmeiras em 61, viu? É isso aí mesmo. 61, Penharol ganhou do Palmeiras. Eu também. Meu pai tava lá. Foi no Pacaembu. Eu acompanhei só o primeiro tempo, depois dormi, igual eu faço nos jogos de hoje. Ontem... Ó, vamos lá. Hoje é dia 30, viu, Zé? 30 de abril. Hoje eu nem perguntei pra você, porque lá fora, na melodia, você já tinha me falado, Lupe, fala a data hoje, porque eu tô com umas músicas legais na cabeça. Guardando a voz pro pra Arena. isso. Aquela lá vai ser aquela vai ser espetacular. A gente vai fazer aquela pra sair pro break. É? Alô, Cabreúva, Ou pra hein? sair da empresa também. É. Vai saber também. Não, vai dar certo, se Deus quiser. Ó, hoje, Zé, é dia 30 de abril, amanhã é feriado, dia do trabalho, É o dia dia do mundial, trabalhador, hein? né? O dia mundial do trabalho. Exatamente, mas hoje, Amanhã dia não 30... tem arena, Lupi? Amanhã tem, Amanhã não tem aliás, arena? se quiser vir, Amanhã não o senhor tem tá arena? convocado, viu, presencialmente amanhã. Eu estarei Ah, que aí, bom, cara, hein? estarei aí. Ah, é Bom. sexta, né? Inclusive, tem um recado. Zoraide falou que vai passar amanhã aí, viu? Ô, Zoraide vai Zoraide. pegar pãezinhos aí na rádio amanhã, hein? Come o pão Boa. do Lupe. Pega Vamos essa, lá, pega. dia Boa, 30 Pera. de abril é aniversário do Ituiutaba, que é o antigo Boa Goiás. Esporte, é, o né? Boa Esporte, é. Ele Minas? tá... Minas, completa 79 anos, mas eu não sei se é Ituiutaba, se é Boa. Eu lembro que o Guarani jogou contra o Ituiutaba. Aí depois, acho que no mesmo ano, o ano seguinte, virou o Boa Esporte lá em Varginha. Sabe que se chama Boa? Ah, mas hoje é aniversário do Boa Esporte também, olha que Ah, loucura. então, É, mesmo tudo clube. é a mesma coisa. Ah, é o mesmo clube, é verdade, mesmo clube. Hoje Boa é uma sigla de alguma coisa ou não? Não, Ah, eu acho que eles chamavam, acho que carinhosamente eles chamavam o Ituiutaba de Boa, né? Ah, entendi. ok. hoje é aniversário do América Mineiro, Coelho. O Coelhão Coelho, hein? safado. 114 anos. Esteve aqui sexta-feira. É. Segundo maior clube de Minas, hein? Quem que é o primeiro? O primeiro é o Galo, né? Cruzeiro é terceiro. Cruzeiro ó, tá fraco. Que confusão que você foi arrumar, hein? Numa véspera. É porque não vem amanhã, né? Foi amanhã. E hoje é aniversário também do Paranoá Esporte Clube, hein? Paranoá, Brasília. Distrito Brasília. Federal. Sabe qual que é o mascote do Paranoá? É um lobo. Não, é a sucuri. Aí não, hein? Carlão gosta, hein? Hoje é aniversário também do Maitá. Esporte Clube Humaitá. Humaitá. Completa 11 anos. É do Rio de Janeiro? É do Porto Acre, lá do Acre. Grande, Maitá. Quase você acertou, hein, Carlão? Errou por É pouco, que tem um hein? bairro no Rio de Janeiro chamado Maitá. Tem um Hoje- motel também chamado Maitá. É? É. Ah, Depois eu falo fora do ar, piada. Tá bom. Hoje é dia do ferroviário. Ih, Fábio Chaves, dia do ferroviário, você tá aí na casa da ferroviária, hein? Olha aí, ó. Sei não, hein? E hoje também é dia internacional do jazz. Jazz. Jazz é trompete? É trompete? bateria, um piano, Um jazz, piano, ali, um baixo, baixo, uma né? guitarra, E um Scott. um né? Scott. um Um blend ali, um E hoje, Negroni. cidades importantes do Brasil ficam mais velhas. Metrópole. Hoje é aniversário de Uirapuru. Um Irapuru. Nossa. O Irapuru. Do E a sertão. rima, deixa eu Eu acho que é Minas Gerais. Eu vou de São Paulo, velho. E aí, Araraquara? Goiás, hoje é aniversário de Japorã. Paraná. Amazonas. Mato Grosso do Sul, hoje é aniversário de Nova Andradina. Minas Gerais. Pera aí. Nova Andradina. Andradina é São Paulo. Nova Andradina é Paraná. É Mato Grosso do Sul, hoje é aniversário de Novo Horizonte do Sul. Ah, é Santa... Eu ia estar Eu Santa vou de Catarina. Rio Grande do Sul. Santa. Mato Grosso do Sul, caiu da cadeira aí. Hoje é aniversário de Ponta de Pedras. Santa de Catarina. Mato Grosso do Sul. Pará, hoje é aniversário de Boqueirão. Aí, Fábio Charles. É um Boqueirão. bairro de Curitiba, mas eu acho que é vou de Minas Gerais. Santos. Eu vou de Piauí. É na Paraíba, hoje é aniversário de Tacima. Tá acima, Tá cara. acima, Mato tá pra Grosso. cima, é Pará. Paraíba, hoje é aniversário de São Bento do Una. Do Una, Minas. Bahia. Minas. Pernambuco. Catarina, com certeza. E hoje é aniversário de Erechim. Rio Grande do Sul, né? Erechim tem um dos principais times de futsal do Brasil, o Atlântico Erechim. Atlântico. Muito Fortíssimo, forte. O fortíssimo. Atlântico Erechim é fortíssimo. Aliás, o futsal no sul do Brasil é muito Santa forte. Catarina tem muito, né? Carlos Barbosa e tudo mais. Carlos Barbosa. Jaraguá, né? tem o Jaraguá. Mal, Jaraguá. Santa Catarina. Ó, e você, ouvinte, pode participar com a gente do Arena. Hoje um Arena em ritmo de feriado. 991869070. Quer falar do Palmeiras? Quer falar de qualquer outro assunto? Quer falar do Corinthians que joga hoje? Quer falar de música? Hoje Zé Neves trouxe um violão. Se você quiser fazer um pedido musical, pode mandar mensagem também, hein? Estandarte desfraldado, Aí sim, hein? preto e branco é sua cor. Só vocês.
Quase que ele foi. Esse o Carlão. Você foi bem agora, hein? Quase. 4h20, a gente volta já. Eduardo Rodrigues está na Central Técnica com Samela Deep no streaming. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a oportunidade de ter o seu BYD 0 km chegou na BYD Darugi. Só aqui você garante super taxa zero e um bônus incrível de até R$40 mil na troca do som Premium. Quer tecnologia? O som Pro com sistema ADAS está por apenas R$199.990. E o King, a sofisticação que você merece, a partir de R$159.990. Não perca tempo, estamos pertinho de você em 8 endereços. Procure a BYD Darugi mais próxima e saia de carro novo. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. A Sabesp está realizando uma força-tarefa em Hortolândia, Paulínia e Montemor e mobilizando técnicos para resolver alterações na água causada por elementos naturais relacionados ao baixo fluxo do rio Jaguari, comuns em períodos de estiagem. Após relatos de moradores sobre alteração no gosto e no odor da água, realizamos imediatamente uma operação especial para investigar ocorrências, reforçar o tratamento e atender a população. Destinamos uma equipe de profissionais exclusiva para a área, além de tecnologia para garantir a qualidade do abastecimento de água nas cidades da região. Entre as medidas adotadas, foi aplicada o tratamento avançado com carvão ativado, que amplia a eficácia no tratamento da água. Não há indícios de contaminação e as equipes seguem monitorando a situação sem interrupções. Moradores que ainda percebem alterações podem acionar o atendimento pelo 0800 055 0195 na agenciavirtual.sabesp.com.br ou pelo WhatsApp 11 3388 8000. Sabesp, uma Sabesp para todos. A Ford Caminho é a concessionária oficial da Ford na AgriShow e preparou ofertas de verdade para você. Ranger V6 com supervalorização ou taxa zero. Ranger XLS 2.0 4x4 por R$ 234.990 com taxa zero para CNPJ ou produtor rural. E também tem o Território com supervalorização do usado e taxa zero. Visite a Ford Caminho Campinas e faça o melhor negócio. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Estreia dia 2 de maio com Léo Mota e Rafael Pio. Negócios imobiliários, análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Sábado às 11 da manhã na CBN Campinas. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir turismo de experiência à paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Arena CBN. Quatro horas e 23 minutos. Vamos aqui, ó, com a galera. O Eduardo, ele já mandou aqui, ó. É o Rodrigues ou não? Não é não. Tá bom. É o Eduardo Galdino. Galdino. Ai, vocês têm que falar mais de futebol. Muita coisa fora do contexto. Eduardo Galdino do Jardim Conceição de Campinas, e ele falou que o Palmeiras ontem foi fraquinho. Até aproveitando essa mensagem do Galdino, que a gente tem que falar mais de futebol, a Beth, ela manda mensagem aqui. Ô Zé, Oi. Toca Fogão de Lenha, essa música pega lá na alma, Beth de Valinhos. Você sabe? Como é que é o refrão? Só o refrão.
Minha mãe, estou voltando. Não consegue, Pegue né? a viola e a sanfona que eu tocava. Vejo um bule de café em cima do fogão. Ei, Beth. Nossa, eu lembro na época das lives. Nossa. Já tinha tomado todas e mais um pouco. Aí eu fui assistir uma do Michel Teló. Tudo mais. Nossa, ele abriu com essa aí. Pelo amor de Deus. Chorou. Eu tô chorando até agora. Você lembra aquela que o cavalo foi embora? Qual que é? O cara foi pra live? Pô! O cavalo foi embora. Flávio Brasil. Flávio Brasil. Não, com a charrete. Eu que deixo Foi embora. Agora está doendo. O cara foi embora com o Cara, cavalo. essa foi sensacional, Até cara. hoje não acharam um cantor, hein? A Ludmilla caiu na piscina. Caiu na Foi piscina. uma baixa. As lives foi uma baixa. Você vê, o Galdino pede pra falar mais de esporte e a gente gente dá só- atenção pra Beth de Valinhos, claro. que estava E o pedindo uma violão música. é do Pio, hein? O violão Viu, é do Beth? Pio. O violão é do Pio. Ó, o Roberto. O Roberto tá fazendo aqui uma denúncia, hein? Opa. Não consigo. Ah, é Uber. A gente vai passar isso aqui pro jornalismo, tá bom? Boa tarde, galera do Arena. Roberto de Americana, de homenagear o piloto Amanhã. Rotzenberger. Faleceu um dia antes do verdade. nosso Ayrton Senna. Roland O fim- Ratzenberger, da Áustria, né? o fim de semana mais triste da história da Fórmula 1. Cara, eu não lembrava, porque eu era pequenininho, né? Foi em 94, né? Foi em O ano do 94. O Petra. Ratzenberger morreu na classificação. Ele era da Fórmula 1 ou ele era da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Na sexta-feira, o Rubinho Barrichello se acidentou. Que era da Fórmula... Na 2 ou 3, Não, né? era tudo Fórmula 1. Era tudo Fórmula 1? Tudo Fórmula 1. Ah, eu O não Barrichello sabia. se acidentou no treino na Nossa, o sexta-feira. Rubinho foi... E ele praticamente morreu, né? Porque ele engoliu a língua, né? E aí conseguiram recuperar e ele foi pro hospital. O Senna foi visitá-lo. Na classificação no sábado, o Roland Ratzenberger corria pela Syntec Ford. E ele sofreu um acidente e morreu praticamente na pista. E no domingo, dia 1º de maio, aí foi o dia mais fatídico da história do esporte Cara, brasileiro. e por incrível que pareça, em termos de assim, acidentes, né? O impacto do acidente, né, as imagens impressionantes, eu acho que dos três, o do Rubinho, que não morreu, foi o mais impactante. Foi o Assim, mais a impactante, cena é. foi muito forte do carro do Rubinho. Ele voa, decolou né? o carro. O carro decolou e arrebentou. O do Ratzenberg foi muito... E o do Senna, acho que dos três, o menos impactante, assim, a imagem menos forte, acho que foi a do Senna. O Senna é um pedacinho da barra ali da coluna É, da que aí suspensão, ele sai. virou pro capacete, Agora, furou o a do- viseira e O matou. do Rubinho foi impressionante. Rubinho foi Que coisa horrorosa. E no documentário na Netflix Sim. do Senna, né, mostra que o Senna ele estava preocupado Muito. desde o Muito. acidente do Rubinho com a segurança que o circuito Sim. oferecia aos pilotos, né? Inclusive ele mostra uma reunião que foi Ele muito pé feita da vida. e ele muito chateado porque os caras mais preocupados com o espetáculo do que com a segurança dos protagonistas, né? Dos principais pilotos ali da época e amanhã 94, nós 94. vamos com 32. São 32 anos. 32 cara. anos, cara. 32 anos sem Ayrton Senna. E foi um final de semana, assim, pro Ayrton Senna que, antes do acidente, além de todos estes acidentes, né, do Ratzenberger e do Rubinho, o Senna assumiu, assim, a responsabilidade de lutar pela segurança, né, dos pilotos. A pressão que ele vinha enfrentando, né? Porque a Williams não conseguia encaixar de jeito nenhum. O carro do Senna estava muito ruim. A campanha inicial do Senna em 94 é muito ruim, né? Até e o Schumacher arrebentando, né? Em 93, a Williams tinha um carro com a suspensão ativa, ativa. e aí o Senna voou pra lá, foi Achando que mudou o seria- regulamento, e ele pegou um carro muito zoado. Muito Ele ruim. pegou o carro do Prost, pra você ter uma ideia. O carro tava pronto pro Prost. Eles fizeram uma solda na barra de direção, a barra quebrou a solda, e o carro bateu na curva Tamborello. O Marcelo Ferri, grande Marcelo Marcelo. Ferri, tá aqui Ô, com a Ferri. gente, ó. Acidente na Dom Pedro, sentido Jacareí, na altura do Shopping Galeria, grande lentidão. O Ferri mandou a foto aqui, realmente o trânsito tá parado. Ainda mais véspera de Então, véspera Ah. de feriado, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes do trânsito nas estradas da região com o Mário Quintino. Mas pra você que tá aí na Dom Pedro, sentido Jacareí, na altura do Shopping Galeria, lentidão fortíssima, tá bom? Vamos com calma, hein, pessoal? O feriado tá chegando. A gente tá vendo aqui pelas câmeras de monitoramento que temos acesso, Verdade. realmente tá tudo parado. Tudo parado. E já é uma região que para Já é. no fim de tarde, início de noite. Então, se você tem aí alguma rota alternativa, é melhor buscar, porque a Dom Pedro tá inteira parada. Obrigado ao Marcelo Ferri, que tá aqui com a gente na audiência do Arena CBN. Posso ler mais umas participações ou já tenho repórter? Posso? Obrigado, viu, Bolacha? Você é um fofo. O Wilson tá aqui com a gente, boa tarde.
Zé Neves, vamos na pracinha. Tomar uma e tocar uma moda de viola. É o Antônio Wilson. Que eu vou, hein? E se bobear, ele para aqui daqui a pouco, viu? Vamos aqui, tem mais participações. O Bruno, boa tarde, pessoal. Bruno de Campinas, pra vocês, qual a colocação que o Brasil chega na Copa do Mundo com e sem o Neymar? Eu começo com você, Carlão. Com o Neymar e sem Neymar. Cara, eu acho que até as quartas é garantido. O nosso problema tem sido passar das quartas de final, né? Foi assim com a Bélgica e assim com a Croácia. A última vez que passamos, todo mundo sabe o que aconteceu em 2014. Mas eu acho que até as quartas dá pro Brasil ir. Aí nas quartas a gente já começa a enfrentar a seleção grande. Cara, eu espero que chegue na final, vamos ver, mas friamente, né, tirar o coração, eu acho que até as quartas dá pra gente tocar. Eu tô com você, mas tem uma pergunta, é melhor ser eliminado na semi ou chegar na final e ser vice? Nossa, cara. Chegar na final e ser vice. Tem que chegar. Melhor? Tem que chegar, é Porque doído, né? Mas doído. Aí a dor é maior, hein? É doído, mas é bom chegar, né? Bolacha, você é cruel, Bolacha. Mas é bom chegar. Não consegue, né? Eu prefiro chegar como vice do que amargar aí. Vamos lá pra Arena Fonte Luminosa, Fábio Chad. Brasil com Neymar e sem Neymar, chega em qual posição? Com ou sem? Fala aí. Campeão de tudo, nos dois cenários, é campeão Brasil. Tem que ter positividade. Esse sol de Araraquara tá fazendo mal. Rapaz. Pegou insolação em Araraquara, hein? Não é possível. Campeão. É o mesmo Fábio Chaib? Olha aí. Estamos falando de Brasil, não é Parmeira não, hein? Campeão, cara. Brasil é campeão. Eu torço principalmente pelos meus sobrinhos, cara, que não viram Brasil campeão, quero que esse ano eles vejam. Ixi, vai tudo casar, ter filho, mas... bobeado. A gente viu... A gente não estava vendo, né, até 94, né? Aí depois a gente viu duas vezes. É verdade. Né? Boa tarde, pessoal. Ontem um jornalista falou essa besteira que no jogo do PSG e Bayern, os gols só saíram de falhas dos times e não das habilidades e técnicas das duas equipes. Eliel Almeida, eu vou passar a mensagem. Mas o Eliel, ele é brincadeira, né? Foi o Eliel, cara, eu já falei. Ô Sérgio, eu falei pra ele, Eliel, para com esse tipo de comentário, cara. A gente precisa valorizar o futebol com gols e tal. Aí ele fala, a minha opinião. É a minha opinião. Eu vou passar aqui, eu vou mandar mensagem pro Eliel, mas assim, eu concordo com você, viu, Sérgio? Ontem ele falou uma das maiores besteiras E no outro aqui. jogo... E no outro jogo, 1-1 chato, com 2 gols de pênalti também, hein? E pênalti PSG e Bayern. Pênalti a lá brasileira, né? Bem abate o pênalti. A lá brasileira. A lá brasileira, os pênaltis, hein? Ayrton Senna foi o nosso herói campeão no dia que ele foi sepultado, parou o país, verdade. O time do Brasil, se fosse um clube, teria dificuldades em ganhar até uma Libertadores. O time do Brasil, se fosse um clube, teria dificuldades em ganhar até uma Libertadores. Para, que isso. Tem craque pra caramba o Brasil, velho. O Brasil tem craque demais. Hoje ele hoje ele tá on fire. Amarelo. Como não? Hoje ele tá brasileiro de Rafinha, o próprio Estevão, Martinelli ali, os caras na frente. Neymar, Rodrigo, né? Mas tem uns jogadores bons. Boa tarde, gente Neymar, boa do Arena. futebol. Aqui é o João Silva de Hortolândia, sempre com sintonia fixa na CBN Campinas e da rede. Pode fazer o programa do jeito que vocês acham melhor. Não tem ninguém ficar interferindo no trabalho de vocês, pois vocês não interferem no trabalho de ninguém. Abraços e tudo de bom. Nossa, tudo de bom. Vamos sair com aquela pro repórter CBN? Podemos? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aqui os nomes dos integrantes do Arena pra gente ir pro repórter CBN. Alô Carlão, pega na minha mão, pega na minha mão, pega na minha mão. Alô José, pega no meu pé, ô Nicolau, volta aqui, cara de pau, cara de pau. Porque foges, Nicolau. Repórter CBN. Quinta-feira, 30 de abril de 2026. O secretário do Tesouro Nacional, Daniel Leal, confirmou que o governo do Distrito Federal enviou ao Ministério da Fazenda um pedido de aval ao empréstimo para a capitalização do BRB. Ele disse, no entanto, que faltam informações sobre a solicitação
para que a solicitação seja analisada. O Banco Estatal enfrenta uma crise decorrente de operações fraudulentas com o Banco Master. O pré-candidato do MDB ao governo de Goiás, Daniel Vilela, lidera nas 3 simulações de primeiro turno feitas pela pesquisa Genial Quest, divulgada hoje. Num dos cenários, ele aparece com 33% das intenções de voto, contra 21% de Marconi Perillo, do PSDB, 10% de Adriana Accorsi, do PT, e 9% de Wildor Moraes, do PL. O total de brancos, nulos e pessoas que disseram que não votarão somou 12%. O número de indecisos chegou a 15%. O levantamento ouviu 1.104 eleitores entre os dias 24 e 28 de abril. Tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo GO 00211-2026. Uma carta de suicídio, supostamente escrita por Jeffrey Epstein em uma prisão em Manhattan, permaneceu em segredo por quase 7 anos, trancada em um tribunal de Nova York, nos Estados Unidos. Um companheiro de cela disse ter descoberto o bilhete em julho de 2019, depois que Epstein foi encontrado inconsciente com um pedaço de pano em volta do pescoço. Epstein foi um financista e criminoso sexual condenado, conhecido por comandar uma rede de tráfico sexual de menores de idade. As informações são do jornal New York Times. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. Mário Quintino, chegando com as informações do trânsito. Mário, a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp trânsito pesado ali na região da rodovia Dom Pedro, sentido Jacareí. Já é reflexo aí de um acidente que aconteceu. Se você puder atualizar as informações do trânsito, principalmente aí na Dom Pedro, e rotas alternativas para o motorista sintonizado na CBN. Boa tarde. Exatamente, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente já está em contato também com a concessionária que administra a rodovia Dom Pedro, mas de fato tem essa lentidão então na região do Galeria, lentidão nos dois sentidos. Para quem vai em direção de Jacareí, tem pelo menos 2 quilômetros de lentidão, e no sentido da rodovia Anhanguera, a lentidão é de cerca de 3 quilômetros para seguir então em direção da rodovia Anhanguera, a altura é do quilômetro 133. Atenção para quem passa pela região, no sentido da rodovia Anhanguera, a pista marginal tem condição melhor, e no sentido de Jacareí, Lupe, quem puder, dá para acessar Dom Pedro mais à frente, através da Avenida Mackenzie, ou então seguir já pela rodovia Heitor Penteado, que até tem movimentação intensa, mas com condição melhor para seguir, então, em direção da Dom Pedro. Ainda na Dom Pedro, em outros pontos, os nossos ouvintes também precisam de atenção. Na região dos Amarais, para acessar a rodovia Anhanguera, tem excesso de veículos do quilômetro 141 até o quilômetro 145 pela região. Dá para seguir pela Aladino Selme, para quem vai em direção do Matão em Sumaré, e no sentido de Atibaia e Jacareí, também já tem excesso de veículos. Na região de Itatiba, no trecho de Itatiba, tem pelo menos 7 quilômetros de lentidão para quem vai, então, em direção de Atibaia e Jacareí, caminho em direção da Fernão Dias e também do Litoral Norte. Atenção nessa região, a lentidão começa em Itatiba, já na região da Praça de Pedágio, então é um trecho grande com lentidão nesse trecho, então, da Dom Pedro, atenção em direção de Jacareí. Segundo também a Rota das Bandeiras, a movimentação pelas rodovias que formam o corredor Dom Pedro deve ser intensa, pelo menos até as 9 da noite. A gente vai seguir acompanhando, e também ao longo da manhã dessa sexta-feira ainda deve ter aí algum excesso de veículos também. Rapidamente, Lupe, falando também da Campinas Montemor, o nosso ouvinte encontra uma ocorrência para seguir em direção de Hortolândia, na região do quilômetro 1, aqui em Campinas, região da Vila Boa Vista, reflexo de lentidão também pela Alix da Cunha, e ainda no sentido interior da rodovia Anhanguera, atenção na região do Trevo da Boche. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN para atualizar as informações do trânsito. 4h39.
Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Você que ainda não garantiu o presente do Dia das Mães. Nas Óticas Ipanema tem consulta de vista gratuita e lentes AIS multifocais a partir de 10 vezes de R$ 69,90. E tem mais. Óculos Clip-On 2 em 1 por apenas R$ 99,90 ou 10 vezes de R$ 9,90. É oportunidade de dar um presente útil, moderno e que cabe no bolso. Passe na Ótica Ipanema da Francisco Glicério, Senador Saraiva e Ouro Verde. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4 horas e 40 minutos, o Arena tá de volta, você pode participar conosco no 991869070. Ó, só mais algumas informações aqui, ó, o Eduardo, indo na Dom Pedro, Campinas, sentido Jacareí, muito movimento, obras e até um acidente, é bom evitar a estrada. Região do pedágio parado totalmente. Obrigado aí ao ouvinte, ao Eduardo. Final do telefone 7905. Deixa eu ver aqui. Foi um jornalista de outra emissora. Mas o Eliel também falou a mesma coisa, tá? Boa tarde, amigos do Arena. Aqui é o Wilson Capelli, corintiano de Vinhedo. Fala, Wilson. Quer dizer que o Abel tá reclamando do estreitamento do campo de jogo que estava visível para todos? Sobre a atitude sem vergonha do Andréas. Tá amparada por alguma regra? O André fez alguma coisa ontem ou ele tá falando que ela é do pênalti ainda contra o Corinthians? É contra o Corinthians. O pessoal tá descendo aqui a lenha no Palmeiras. A Conmebol deu uma durinha no Abel também, né? Porque ele criticou o VAR, algo nesse sentido. A Conmebol já deu uma chegada nele. O cerco tá se fechando pro Abel. Acho que o pessoal cansou, né? Cansou. O Fábio, aliás, tem influencer que fala dos times, né? E dos times assim. E tem um lá que já pediu a cabeça do Abel. Eu falei, gente, mas não é uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. E vice-versa. O Fábio de Valinhos não dá. Foi aí, só pra. Já veio uma crítica pro Abel. Boa tarde, Fábio de Valinhos. Não dá mais para ver o Abel colocando o Arias e o Alan para marcar os laterais. Time engessado. Um abraço. Ô, Fábio Scheibe, por que essa quantidade de críticas em relação ao que o Abel está escolhendo pro Palmeiras, que ontem empatou com o Cerro Porteño em 1-1 lá no Paraguai? É verdade. Eu concordo. Foi muito bem. Agora sim. Poderia ter despachado o jogo na primeira etapa ali, fez um gol, mas acabou não conseguindo marcar mais. Teve oportunidade com o Alan também. No segundo tempo arrefeceu, né? O Palmeiras jogou muito mal no segundo tempo. O Abel até culpou o cansaço por isso. Mas a frustração fica justamente por isso, né? Por ter criado muita chance na primeira etapa. E na segunda etapa não ter conseguido segurar o jogo, né? O Cerro Porteño foi pra cima. Estava nítido que ia marcar um gol, acabou marcando, recuou, o Palmeiras tentou no final, mas não conseguiu. Essa reclamação tem sido recorrente, né? O Palmeiras faz um gol e acaba recuando nas partidas, até ganhando por pouca diferença de gols, e ontem, no caso, um empate, né, cara? Mas o Abel tem muito crédito ainda, né? Tem, mas tem muito, né? Mas eu não entendo o povo pedir a saída dele. Cara, se mandar um Abel embora, vai contratar quem? Sabe o que é mal acostumado? É isso. Não, tá louco. Você me deixou mal acostumado. É o que a turma reclama muito assim, a plástica de futebol do Palmeiras. O Palmeiras realmente não joga bonito, é de uma eficiência tremenda, de resultados positivos, mas realmente a beleza do futebol, esse time do Palmeiras não existe, é um futebol de resultado. O torcedor, ele quer resultado, não é? Agora, se puder aliar o resultado e futebol bonito, poxa, ótimo, mas se permanecer só com resultado positivo, o Arias e o Alan, né, que ele falou,
Cara, isso é hoje os jogadores de beirada, eles obrigatoriamente eles precisam voltar pra marcar. Essa é a dinâmica do futebol. Em Futebol 82 jogou bonito pra caramba. Perdeu. Em 94 jogou um futebol feio. Voltou com o caneco. Muita gente, eu vejo, né? Existe muito essa comparação do Flamengo e do Palmeiras, né? Cara, eu já ouvi conversando com alguns rubro-negros falando que das finais que o Flamengo disputou da Libertadores, uma das finais que o Flamengo jogou melhor, até melhor do que a que venceu contra o Atlético Paranaense, foi contra o Palmeiras em 2021. Aí aconteceu o que aconteceu, do Andrés ter falhado e o Daverson foi lá e fez o gol. Ou seja, o futebol bonito do Flamengo não venceu o futebol de eficiência do Palmeiras. É resultado, né? O que foi bonito ontem, né, Carlão? O que foi bonito ontem foi o passe do Marlon Freitas, o nome do gol, aí pro Alan também, né? As fatiadas do Marlon é sacanagem, né? O que foi bonito ontem foi o atacante do Grêmio. Nossa, perdeu 3 pênaltis seguidos. Você tá louco, hein? Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Ele é bom, Eu vou falar uma besteira aqui pra você. Levaria também, viu? Pra Copa. Levaria. Já não levaram Mas nos pênaltis melhor não deixar ele deixar. Não, mas aí se for bater pênalti, a gente tira ele, né? Tira ele, Foi o né? goleiro. Boa tarde, rapaziada. Aproveitando a sugestão do ouvinte, para que vocês abordem mais assuntos do futebol, vai uma sugestão de pauta. O Neymar, ele deve ou não ir para a Copa do Mundo? É uma pergunta que... É o Carlão Fernandes. Eu sempre quis fazer, mas nunca fiz. A gente vai colocar nos próximos dias, né? Quando chegar mais perto da Copa, da convocação, a gente pergunta. Boa tarde, bancada. Deixem o Abel aí. Em 2 anos, 2 paulistas. É o Jefferson, flamenguista de Hortolândia. Ele tá adorando. É verdade, hein? Os flamenguistas não gostam do Abel. O Abel tira o foco sempre quando não tem resultado que ele quer. O campo estava igual para os 2 times. Quem mandou a mensagem aqui foi o Maírton. Maírton, né? Maírton tem um lateral, né? O Mailton, que tá no Fortaleza, Mailton. Né? Bom jogador, hein? São Paulo, velho. Boa tarde, Arena. Muita gente, inclusive eu, queremos ver o Neymar na seleção. Porém, pra ele ir, alguém que vem jogando na seleção teria que sair. Quem seria esse jogador? É o Celso de Valinhos. O Estevão, pelo visto, não vai, né? Tem mais 2 semanas aí pra alguém se quebrar, se machucar aí, né, meu? O Estevão já saiu? Algum parecer já? A CBF já tem informação de que dificilmente ele vai pra Copa. Sem o Estevão, acho que é uma brecha pro Neymar, né? Boa tarde, deixa eu ver essa daqui. Galera do Arena, adorei a dupla. Desafinado e fora de campo. Bom feriado, é o JP de Moraes. Valeu, JP. O Carlão. Oi. Agora tá top, mandou aqui. Boa tarde. Ainda bem que o Zé Neves sabe falar de futebol, porque se depender de cantar, tá morto. Vai bem, pô. E eu não sei nenhum dos dois. Nem conta piada, né? Nem conta piada. Já sai geral da rádio e vamos no Bar da Figueira. Isso aí. A galera tá querendo que a gente vá lá. É o Alex, torcedor do Guarani. Tem ouvinte mandando áudio também, né, Bolacha? Vamos ouvir os ouvintes que estão participando no 99186-9070. Pessoal chato, meu, fica ligando aí pedindo pra falar de futebol. Eu só concordo com a pessoa se ela falou pra falar de futebol pra não ter que ouvir o Zé Neves tocando violão, né? Aí eu concordo com a pessoa. Aliás... Mas acidentes, né, falando de acidentes de Fórmula 1 aí é triste, né? Mas tem alguns acidentes que são legais. Igual 1 ano antes do Senna morrer, o Fittipaldi, a poucos metros da linha de chegada, tocou no carro da frente, deu um mortal para trás. Eu acho que ele é o primeiro cara da história a ultrapassar a linha de chegada andando só com 2 rodas. É verdade. Esse aí foi bem legal. 93. Abraço aí, galera. E quintou, né? Quintou, sabor, como diz a criançada, sexta. Isso aí. Mas ele falou do violão aí e tal. Tô montando um show de comédia com violão. Então, alô, Cabriú, a estreia vai ser aí, hein? Nossa, vai bombar! O pessoal tá na expectativa altíssima. Nossa, já tem 2 confirmados. Mais um. Minha mãe e meu pai. Boa tarde, galera do Arena. Bom. Ademar. Ô, Demar. Eu acho que, do jeito que tá, com esse monte de gente machucada, com o sem Neymar, não passa das quartas. Assim, o futebol brasileiro tá muito abaixo, tá numa 2ª ou 3ª prateleira do futebol mundial hoje. A gente tem seleções muito melhores que as nossas. Abraço. Acho que 3ª prateleira é demais, né? Acho que primeiro é Espanha e França, né? Aí depois... a Argentina, né? Acho que a gente pode colocar a Argentina você pode colocar na primeira prateleira. As 3 primeiras. Aí depois... Aí vem Brasil, vem Portugal, né? Que tem muita individualidade. Então
Tamo ali. Tamo no bolo. Tamo ali, né? Tamo no bolo. Não, os caras estão exagerando. Não é assim não. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde. Aqui é o Paulinho Maradona. Ô, Paulinho. Grande, Paulinho. E vocês estavam falando aí sobre o futebol de salão ser forte, né? No Rio Grande do Sul, Santa E Catarina. a camisa é pesada, né? Camisa é pesada. E eu procurei, como eu gosto muito do futebol de salão, já fui Verdade. técnico de salão também, eu procurei saber por que lá tá tão forte assim o futebol de salão, né? O futsal, né? E segundo minhas pesquisas, lá cresceu muito o futebol por causa do frio. Futebol de salão por causa do frio. Tá. Então é praticado, eles No usam ginásio. muito os ginásios cobertos, né? Pra fazer a prática do futsal. Faz sentido. Então, Faz quando sentido. aqui os mais pra cima aqui seria o futsal, né? Minicampo, ou até mais outros esportes também, de quadra, lá é mais praticado no ginásio de esporte, então por isso que o futsal lá é Mais bem forte. forte. Então, desde as crianças, tudo, mas por causa do Xalalá. frio mesmo, então eles praticam dentro dos Já ginásios. entendemos. Um abraço a todos aí. Obrigado, Mas Paulinho. veja, Inter e Grêmio já foram campeões do mundo. Nossa, o Inter tinha um timaço do Manuel Tobias, né? Então. Mas Mas o já foram Inter- campeão do mundo do futebol, do futsal, do futebol de E campo. o Inter no futsal. Jogando no Não, mas, aberto. a cidade desses times de futsal, por exemplo, Erechim. É mais Erechim é frio que frio Porto pra Alegre. caramba. Próprio Jaraguá do Sul também, né? Jaraguá, né? Santa Catarina é frio, né? Sim, sim. Mais frio. Talvez seja uma. Eu não sei se. Mas assim, eu vou acreditar no Paulinho Mas a Maradona. história é boa, a história é tem boa. a ver, sim. Tem a ver. Montaria num churrasco essa história. Boa tarde, equipe do Arena. Eu sou Elielson Pereira. Elielson. Elielson. Será? Será que é ele? Olha. Pode ser. Deixa eu ver a Pereira. figurinha. E é 11 o DDD? Não, não é não. Na minha opinião, Neymar não deveria ir pra seleção. A cota de jogador já chegou, deveria estar aposentado. Tudo bem, Elielson. Sem problema algum. Apoio o Neymar na seleção, mas tem que esfriar a cabeça, fechar a boca e jogar mais. E tapar os ouvidos, é isso? Abraços. Os ouvidos ele já tá... Deixa eu ver mais um aqui, ó. Se fosse assim, ninguém ganhava do time do Alasca. O cara, os caras Mas não são... é? Então. Mas não é? Mas é sobre isso aí, ó. O cara construiu um negócio Foi bonitinho, bem, foi bem. mandou 1 minuto e meio de áudio, aí vem o nosso amigo Carlão aqui, Mas ó, ué. e fala, se fosse assim, ninguém ganhava do time do Alasca. Mas não é? Lupe, a Inter de Bebedouro sobe, já subiu, Cabelo. Amanhã a gente só vai soltar o hino lá na Arena Sócrates Stamato contra o São Carlos. Amanhã, 4 da tarde... E sua camisa, já ganhou? Ainda não chegou. Bebedouro em festa, então. Bebedouro em festa amanhã. Para a Série 3. Série 3. Série 3. Vai subir da 4 pra jogar 3. Vamos chamar o Galassi pra participar amanhã, velho. Não, o Galassi é pé frio pra Vai caramba. jogar contra o Rio Branco, Vai jogar Carvalhais. contra o Paulista de Jundiaí. Paulista de Jundiaí. É. Tá melhor que o Comercial, por exemplo. Melhor que O Comercial ficou na 4. O 15 de Jaú subiu ou não? É a 3, Acho que não. Não, perdeu pro Marília. Vai jogar então com o 15 de Jaú, Tapirense. Cara, olha, tem time tradicional, hein? Tem. Cara, Comercial A4. A4. Que isso, A4. tristeza. Situação triste. Falando em situação triste, Fábio Barbarense. Scheibe, hoje tem o Corinthians, hein, contra o Peñarol, 9 da noite, Neoquímica Arena bombando. Cara, os números do Diniz impressionantes, principalmente quando o assunto é sistema defensivo, é defesa. O homem montou um esquema Encaixou, hein? que encaixou e ninguém faz gol no Corinthians, Fábio Scheibe. Se não marcar hoje o Peñarol, o Corinthians vai passar 7 jogos sem sofrer gols, um recorde que você trouxe de manhã também, né? Você acabou. Tá com probleminha, tá com probleminha lá no... Sem marcar gol. Não consegue, né? Tá engasopando. Engasopando. É a bomba de combustível. É a bomba de combustível. Carlão de Freitas, Corinthians hoje em campo. Corinthians em campo hoje com o desafio aí de enfrentar o Peñarol, jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians tem aí uma boa possibilidade de vencer. Defensivamente, eu acho que o Diniz conseguiu realmente dar um padrão. Agora, ofensivamente, a equipe precisa melhorar um pouquinho. Mas dá timão.
Surpreendeu o Diniz o Corinthians, cara. Encaixou, pegou as E ele é aquele maluco do bem, né? Ele se encaixa com o perfil dos loucos da Fiel. Não brigou com ninguém, não chamou ninguém de perninha, mascaradinho. Não, mas legal. Sabia que a boleirada, pelo menos os programas que eu acompanho aí, os jogadores falam muito bem dele. Mesmo diante de alguns destemperos, né? Mas os jogadores entendem. E ele vai pra beira do gramado com a pochete. Eu acho muito legal, porque ele tem uma bela uma barriguinha bonitinha. Bonitinha. E ele coloca a camisa por dentro, né? Fica parecendo jogador antigo, né? Quando o Diniz jogava, ele jogava com a camisa pra dentro. Futsal de Carlos Barbosa também tem tradição. Roger, do Jardim do Lago, verdade, hein? Carlos Barbosa é laranja o uniforme do Carlos Barbosa. Tradição. Adriano tá aqui. Boa tarde, Lupe, amigos. O que coloca uma seleção no primeiro escalão é a quantidade de títulos mundiais. Abraço, Adriano Goiano, torcedor do Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Eu discordo um pouquinho disso. Tô falando. O Adriano fala que é de Goiânia, mas na verdade ele nasceu, sabe aonde? Morrinhos. Historicamente, sim. A gente coloca a seleção brasileira na primeira prateleira, mas a atuação hoje ela não é do primeiro escalão. Eu acho que o Brasil, ele é primeiro escalão. No futebol? Primeira prateleira? Mas primeira de jogar? Primeira prateleira. Não, tradição, sim. Eu acho que a gente não pode duvidar nunca da seleção verde e amarela. Futebol é momento. Porque Copa do Mundo é um jogo só, de repente vamos pegar a França, a temida França, que é melhor que o Brasil hoje. Aí vai lá, faz aí uma defesinha bem feita, tal, a França nervosa. Cara, é um jogo só, velho. Chega lá, arma um esqueminha bem ali, sai Rafinha no contra-ataque, matamos o jogo. É um jogo. Cara, a última Copa do Mundo com a Argentina campeã é exemplo disso. A Argentina começou mal, o Scaloni foi lá, mudou metade do time e deu tudo certo. Aí a Argentina foi campeã. Carlão de Freitas, você tem um recado campeão, hein? Sempre, campeão. Recado campeão. Manda, Carlão. Aqui tudo é campeão, né? Principalmente depois do ano passado, né? Vamos lá. Sabe quando você encontra um carro que realmente muda a forma de dirigir? Foi exatamente isso que eu senti quando conheci o BYD King GS 2026 na BYD Daruge. A BYD vem revolucionando o mercado automotivo, tanto que pela primeira vez na história do Brasil, o carro mais vendido do país foi um elétrico, o BYD Dolphin Mini. Isso mostra como a tecnologia elétrica e híbrida chegou para ficar. E o BYD King GS 2026 é prova disso. Um sedã super híbrido com autonomia de até 1.200 km, que combina desempenho, tecnologia e muita economia. E na BYD Daruge eu encontrei condições que fizeram toda a diferença. O BYD GS 2026 está saindo por apenas R$ 175.990. Você pode comprar com entrada e saldo em até 24 vezes com taxa zero, ou ainda aproveitar bônus de até R$10 mil no seu usado na troca. E tem mais! Recompra garantida, 8 anos de garantia na bateria e 6 anos de garantia no veículo. Se você está pensando em trocar de carro, vale muito a pena passar na BYD Daruge em Campinas. Eu fui, conheci e hoje entendo porque tanta gente está escolhendo a BYD. Arena CBN. Oferecimento BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a oportunidade de ter o seu BYD 0 km chegou na BYD Daruge. Só aqui você garante super taxa zero e um bônus incrível de até R$40 mil na troca do som Premium. Quer tecnologia? O som Pro com sistema ADAS está por apenas R$199.990. E o King, a sofisticação que você merece, a partir de R$159.990. Não perca tempo, estamos pertinho de você em 8 endereços. Procure a BYD Daruge mais próxima e saia de carro novo. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E domingo, dia 3 de maio, tem decisão na Superliga Feminina, tem Praia Clube contra Minas. Minas levou a melhor em todos os confrontos contra o Praia Clube na temporada 2025-2026. Será que o filme vai se repetir ou será que o Praia vai dar o troco? 10 horas da manhã, ginásio do Ibirapuera tem duelo mineiro na decisão do feminino da principal competição de vôlei do Brasil.
No Iga Atacado tem variedade, economia e opções perfeitas para celebrar o Dia das Mães. Confira. Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0, 2 litros, R$ 9,39. Bombom ouro branco 1 quilo, R$ 46,90. Detergente em pó Tixan Primavera ou Maciez 800 gramas, R$ 8,59. Corra, ofertas válidas até 4 de maio. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. O agro conta com soluções modernas para aumentar a produtividade e eficiência. No plantio da cana-de-açúcar, por exemplo, já tem um monitoramento digital e máquinas que reduzem perdas na colheita. No dia a dia, é na agricultura de precisão, com drones, GPS e softwares especializados, que é possível identificar falhas, controlar pragas e aplicar insumos com maior efetividade. E para driblar as estradas de terra e terrenos irregulares, entram as mais modernas caminhonetes, com melhor tração e resistência. É o agro ainda mais conectado. Essas soluções você encontra na AgriShow 2026, em Ribeirão Preto. Mitsubishi All New Triton com condições imperdíveis na AgriShow. Aproveite! Um dos maiores festivais literários do país já tem data para começar. Entre os dias 25 de abril e 3 de maio, acontece o Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. O festival ocupa o Parque José Afonso Junqueira, bem no coração de Poços de Caldas. O evento é reconhecido por unir turismo de experiência à paixão pelos livros. Nesta edição, os visitantes terão acesso a lançamentos e debates com grandes nomes do mercado editorial nacional e internacional, em mais de 40 estandes. Programe sua viagem e aproveite o outono no sul de Minas. Saiba tudo em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Flipossos 2026. Festival Literário Internacional de Poços de Caldas. Arena CBN. 5 horas em ponto pra gente fechar aqui o Arena. Carlão, primeiro bom feriado. E Valeu. O que você prefere? Um jogo bom 0-0 ou um jogo ruim, chato 3-3? Por exemplo, eu estou indo pra Arena tomando um Guaraná. Boa. Cooler cheio, aqui a Timona liberta hoje. Oxi. O que você prefere, um 0-0 bom ou um 3-3 chato? Ah, cara, 3-3 nunca é chato, né? Então, eu acho que é difícil ter um jogo 3-3 chato. É movimentado, foi. Eu prefiro um 0-0. Chato? Chato. Um 0-0 movimentado. 0-0 movimentado chato. 3-3 no caso. É. Vamos lá, Corinthians e Penharol. Quem vence, Carlão? 1-0 Corinthians. Quem vence 1-0 Corinthians. O Fábio Chaves já foi, né? O Fábio Chaves já foi. Corinthians vence 4-0 hoje na Arena. Senhora. E amanhã, dia do trabalho, pro torcedor corintiano ficar com um sorriso, ó, de orelha a orelha. E amanhã a Inter de Bebedouro garante a vaga na Série A3 do Campeonato Paulista. Um excelente finalzinho, né? De hoje é quarta, hoje é quinta, hoje é quinta. Sábado, domingo, segunda, amanhã a gente tá de volta. Valeu! Tchau.